Olá, meu nome é Alexandre Martins, você está no canal Preparador Anônimo, seja bem-vindo. Hoje nós vamos tratar de um tema aqui bastante interessante, que tem a ver muito com alguns discursos, com algumas falas, com algumas questões que estão sendo levantadas aí por autoridades, mundo afora, por preparadores do mundo afora, e a gente tem visto muito disso na internet, que é a preparação com relação ao estoque de alimentos. Tá? Então a gente vai conversar um pouco disso agora. Eu vou dar o pontapé inicial nisso aqui e a gente vai continuar esse tema em live, tá? Em que a gente vai programar ainda. E desde já convido todos vocês. Aí aproveito, peço que vocês acionem o sininho, compartilhem nosso trabalho, dê um joinha aí e vão lá. Ok? Vamos lá então. Nós vimos aí no começo do ano, janeiro, final de dezembro, começo desse ano, nós já estamos aí quase findando março, tá? E as coisas ficaram meio estranhas no começo do ano, aí, com alguns discursos de algumas autoridades sobre os povos têm que guardar comida, estocar lanterna, pilha, guardar alguns instrumentos aí, porque dias piores estão por vir, e a gente começou a ver, poxa vida, então quer dizer que o sobrevivencialista não é só o arauto do apocalipse, né? Quando você começa a ver chefes de Estado, ministros da Defesa, autoridades, mandando você se preparar porque coisas ruins podem acontecer, você já fica meio preocupado, né? Você fala, puxa, começou a acontecer alguma coisa diferente que está começando a corroborar o que eu sempre achei. Opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Então liga aquele alerta e a maior parte das pessoas fala, pô, estoque em alimentos, né? E a gente viu até matérias na TV, no Domingo Espetacular, um tempo atrás, que as lojas dos Estados Unidos, do Walmart, estão começando a vender grandes quantidades de comida de sobrevivência, aqueles baldes e por aí vai. Aquilo começa a chamar a atenção do sobrevivencialista, da pessoa comum, tá? Tipo, afinal das contas, o que é que está acontecendo, né? O que eu tenho que fazer? Então, como para bom entendedor um bingo a letra, a gente vai comentar disso agora. Se tudo der errado, o que eu vou fazer? Por que eu preciso ter e fazer para ficar vivo? Aquelas perguntas que você começa a ouvir das pessoas quando começam a perder a vergonha e começam a ter curiosidade sobre o tema. Aí, por que eu devo ter estoque em casa? Porque eu devo estar preparado? Afinal, do que a gente está falando? Então, são perguntas assim que eu andei ouvindo bastante, tá? Em sites, em bate-papo. Tá? Pessoas me ligaram, me mandaram mensagem aí em off, ali, né? No inbox ali, querendo entender o que está acontecendo, porque aí eu postei fiz um short sobre a tempestade solar que teve aí há uns meses, há umas semanas atrás, a primeira dessa sequência, que não vai acontecer, no dia seguinte, pá, aconteceu, postei, o pessoal ficou meio assim, meio desesperado, pô, vai acabar o mundo. Não, calma, a gente já foi, expliquei, coloquei ali na nossa comunidade no canal, as referências do NOAA, o grau que foi e tal, e acompanhei outro rapaz aqui na internet, inclusive compartilhei no Instagram alguns vídeos dele, que foi uma que houve e foi mais potente, e a gente acaba não vendo esse tipo de informação na mídia. É como se o mundo rosa de Bob nada acontecesse, né? Aquele molequinho da bicicletinha no mundo de Bob perfeito, nada acontece até acontecer. Então aqui nós vamos conversar um pouco sobre guardar alimentos, tá? Nada mais é do que aquilo que seus pais, seus avós faziam. Ia no mercado, fazia a despesa do mês, comprava 2, 3 carrinhos de compra, trazia para casa e guardava na despensa. Muito arroz, feijão, tudo mais. Às vezes não ia nem no mercado no mês seguinte e por aí vai. Então, nossos avós, os pais já tinham espírito de preparador e era só precavido. Então vamos tentar ser precavido de novo e não ser pego de calça curta, porque a história mostra que a preparação é muito mais eficiente do que a remediação. A pandemia está aí para mostrar, né? Um exemplo tácito e cruel do que aconteceu. Ser prevenido, pensar à frente, antecipar as necessidades e as obrigações são infinitamente mais práticos e mais baratos em termos de custo de vida e monetário. Tá? Do que você, deixa acontecer, depois eu resolvo. Né? Ninguém vive lá de Jack Sparrow, vai improvisando pelo caminho, isso funciona para ele. O que esperar acontecer? Prevenir do que esperar acontecer. Para resolver ou esperar qualquer tipo de forma de ajuda. Importante, você é responsável pela sua segurança e bem-estar do seu e dos seus. Não adianta cruzar os braços, sentar em cima do rabo. Eu vou esperar alguém vir me ajudar. O Estado tem que me ajudar. Ninguém tem que te ajudar. Você tem que aprender a se virar.
Tá? O Estado vai te achar sentado tomando um café esperando você ser resgatado, não fica lá desesperado chorando. A preparação para situações de emergência ou crise são temas pouco difundidos e quando são feitas por meios comuns, como rádio, TV, informal, etc., esses padrões são abordados como algo surreal de um determinado grupo, tá? Deixando todos os que não fazem parte do grupo de fora. Afinal, para que pensar em prevenção para emergências? Que conversa de maluco é essa? É o que a gente acaba vendo. Você praticamente não viu. Aí dá para contar nos dedos de uma mão, às vezes que você conseguiu ver na mídia tradicional alguma matéria falando sobre preparação. Aí acaba sempre tendo aquela conotação de fim do mundo, tá? Eu lembro de duas matérias, tanto no Domingo Espetacular quanto na UOL, com o mesmo pessoal, tá? Comentando sobre o porquê, para quê, etc. Fica naquela assim, publiquei. Se você quiser prestar atenção e aprender, beleza. Se não, o problema é seu. Então por aí vai. Preparação para emergências. Afinal, é para zerar a conversa, deixar tácita. Para o que eu devo me preparar? Por que eu devo me preparar? Antes de qualquer outro comentário, simples, porque a sua obrigação é estar prevenido. Ponto. Qual a real necessidade para que uma pessoa comum, eu ou você, devamos parar para pensar nisso? Pior, gastar com isso. É simples. É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Começa por aí. Em termos rápidos e diretos, a preparação ao qual me refiro aqui em nosso canal, é aquela onde, de modo geral, o indivíduo se cerca de ações e atitudes com um único propósito de se sobressair em uma situação de emergência ou crise, seja ela qual for a sua natureza. Aconteceu alguma coisa, aconteceu esse HTF, famoso hit the fan, ou a merdinha bateu no ventilador. O que é que eu faço? Então eu já sei o que eu faço, estou preparado, tenho um plano, tenho estoque, tenho condição, enfim, tudo que a gente tem conversado aí no canal até hoje, posto em prática. Qual emergência que uma pessoa comum pode passar para justificar a necessidade de se preparar? Gente, olha, tá boa, como diria meu sobrinho, todas. Desde você ficar desempregado, ficar ilhado de uma enchente, sofrer algum tipo de percalço de saúde, qualquer coisa que tire da sua normalidade já é uma situação de emergência que já justificaria você ter algum tipo de preparação. Agora, se você tem aí líderes de governo falando que o caldo vai entornar, significa que o caldo vai entornar. Lembra do Murphy? Se pode dar errado, vai dar errado, só resta saber quando. Então, quando der, eu estou preparado. Tá? No âmbito da vida normal, desde uma emergência médica na família, um acidente de carro, um óbito, ficar desempregado, mudanças repentinas no padrão de vida, mudanças de rotina de vida abrupta, enfim, todo tipo de situação que possa mudar sua tão almejada rotina de vida. Que mesmo se pregando por aí que devemos sair da rotina, é ela que dá ao ser humano a paz e a tranquilidade sobre o aspecto da segurança no dia a dia. Você sabe o que vai acontecer, você já tem o costume do seu dia a dia. Afinal, com ela temos tudo sob controle, que a nossa meta eu quero ter minha vida sob controle. Então é a rotina que te dá essa condição, apesar das pessoas às vezes olharem a rotina como ruim. Mas os temas acima são comuns. Por que pensar em preparação afinal? Simples. Quantos de nós temos reservas financeiras para passar por longos períodos sem emprego? Para atender a situações de saúde, perdas ou alterações do padrão de vida? Aí é uma questão de preparação financeira. Afinal, precisamos pagar as contas, comer, atender às necessidades básicas da família, e cada família tem suas características a serem atendidas, a ser atendida, e alterar essas pode gerar caos em grupo. Quem tem família, quem tem mulher, filho, sabe que você tem um padrão, as pessoas estão acostumadas àquilo. Quando você tira alguma coisa dessa equação, as pessoas já começam a não se encontrar muito bem. E essa condição, por tempos prolongados, acaba gerando um estresse. Do ponto de vista de crises fora do contexto acima, temos situações onde precisamos observar os cenários e agir de forma a pôr todas as nossas forças em ação. Uma coisa por vez,
Quando nossa rotina está padrão, é nossa obrigação nos prevenirmos como pudermos, para gerenciar nossas vidas de forma a, mesmo que uma situação acima, devamos ser capazes de gerenciar nossas vidas até o retorno da normalidade. Eu tenho minha vida normal, aconteceu um percalço, foi tudo por água abaixo, meu mundo virou de ponta cabeça, eu tenho minhas preparações, estou pronto, prevenido, focado, tá? Sem grandes dispersões. Acabou aquela condição, eu volto à minha condição. Eu só fiz um parênteses ali de uma condição específica e continuei. Não é porque eu fiz isso uma vez que eu nunca mais vou fazer. Eu me saí bem daquela situação, eu reforço, refaço e me preparo novamente, porque a história ensina que os eventos são cíclicos, eles se repetem. Pelo outro aspecto, entrar em preparação para o modo SHTF, onde tudo vira de cabeça para baixo, e a rotina se vai, a vida te coloca numa situação em que impensado acontece, vira rotina, e todo instante é isso, é a preparação para a qual nos vamos focar aqui. Ou seja, a sua rotina some e o caos acaba se tornando a sua rotina. Então é para essa condição que você precisa estar preparado. Novamente, a história mostra que o descaso ao óbvio e aos fatos são receitas para o fracasso. Gente, não adianta tampar o sol com a peneira, já dizia minha mãe, e também não adianta você tentar ficar se enganando que as coisas vão ficar boas e que tudo vai melhorar e que isso é coisa papo de maluco e que as condições estão boas e que não estão. Tá? Bom senso, raciocínio e caldo de galinha nunca fez mal para ninguém, mesmo que esses três itens, né, contradigam, perdão, a sua visão de vida. A sua visão de vida não é a verdade, é a observação de um ponto de vista. A verdade é outra que talvez você não queira ver. Mas para ficar vivo em muitas condições, você tem que começar a olhar a luz, olhar a verdade. Tá? Uma analogia interessante é se entrarmos em um recinto que tem um forte cheiro de gás. É lógico pensar em um vazamento de gás ou o cheiro não é real. Então, qual o problema? Acende um fósforo para ver se eu estou enganado ou não. É assim que funciona? Não. Então você tem a percepção, opa, cheiro de gás. O que é que eu tenho que fazer? Eu posso acender a luz, acender o fósforo? Não. Vou abrir todas as janelas, vou correr para o gás, desligar o registro, fazer tudo, abandonar o recinto, chamar ajuda. É assim que funciona. Então, existe algo a ser feito de forma correta para cada situação. Então, essa condição específica, deu exemplo, você está preparado com o quê? Com conhecimento. Tá? Qual seria a consequência da escolha errada? É simples, né? Negar que possa acontecer algo até então absurdo, porém que dá sinais de que possa ser real ou acontecer, negar a prevenção é acender o fósforo. Ou no caso da vida, escolher não fazer nada dará o resultado equivalente à escolha feita. Né? Se você sentar e esperar que façam por você, vai ser a mesma coisa que acender o fósforo em muitos casos. Não espere que a correção de sua falha ou de sua escolha caia do céu. Tá? Ou alguém virá te ajudar, autoridades, etc. E por aí vai. Se você errou, a consequência é sua. Se você acertou, a consequência positiva também é sua. Tá? Então, aí cabe a prevenção, o estudo e o foco. Primeiro, sua segurança e bem-estar é a sua obrigação, nunca de outros. Já comentei isso e agora eu desenhei aqui. Segundo, não espere que outros cumpram suas obrigações. Terceiro, prevenção e preparação são sim obrigações de todos em todas as situações. Isso aqui devia ser regra de vida, tá? Lá os 10 mandamentos, né? A gente podia fazer um adendo e colocar esses outros 3 aqui como coisas que o ser humano aprendeu além daquelas que temos que seguir do livro sagrado. Então é uma coisa bem útil. Tá? Você der aí mais 3 mandamentos que facilitam que você continue tendo condição de cumprir os outros 10. Na realidade atual do mundo onde vivemos, temos diversas situações potencialmente letais se desenrolando ao nosso redor e a nossa obrigação é a prevenção e a preparação para evitá-las ou evitar repeti-las, né? Dicas sutis são dadas pelos meios de informação
por autoridades e outros. Devemos observar os fatos à nossa volta e analisar o que, no pior dos casos, pode acontecer se tudo der errado. Porém, sempre existirá a pergunta: e se nada acontecer? O que eu faço com os medos e preparação? Respondo: e se ocorrer e você não estiver preparado? Melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Tá? Eu tenho comentado aqui no canal, já tenho vídeos lá atrás no começo, falando sobre segurança da informação, sobre buscar informação e etc. Então, isso aqui também cabe um pouco naquelas operações psicológicas, no OPSEC, a busca da informação, no método Grayman, enfim. Cabe tudo um pouco aqui, mas você tem que saber filtrar a informação e observar o seu entorno. Esperar o melhor de tudo, porém estar preparado para o melhor. Tá? Ou seja, esperar o melhor de tudo, porém estar sempre preparado para o melhor. Não é por aí que funciona. Você só quer o bom. Na real, o que acontece? Você tem que estar preparado, esperar o melhor de tudo e de todos, mas estar preparado para o pior. O famoso não ser pego de calças curtas. Essa frase de cima está propositalmente errada, por quê? Porque é assim que as pessoas gostariam que fosse. Eu espero o melhor de tudo, porém, eu estou sempre preparado para o que vem de melhor. Bom se fosse sempre assim, mas não é. O final é preparado para o pior. Não ser pego de calças curtas. Confie em Deus, mas mantenha a pólvora seca. Isso é uma frase extremamente importante. Isso aqui é da Guerra Civil Americana. Eu confio em Deus, eu rezo todo dia para Deus, eu peço, eu faço a minha parte, eu corro atrás, mas eu tenho as minhas obrigações a cumprir. Confio em Deus, mas eu mantenho a pólvora seca. Prevenir é infinitamente mais barato que remediar. Isso meu pai já falava quando eu era criança. Então, tá por aí. Aqui tem as observações que eu fiz no começo, tá? E deixei alguns links aí. Há umas semanas atrás, duas autoridades da União Europeia e um vice-ministro britânico, Oliver Dowden, deram entrevistas alertando seus povos sobre se preparar para dias sombrios. Você pega um vice-primeiro-ministro britânico falando um troço desse e fala, opa, mas aí eu tenho alguém que fala, mas é lá na Europa. É problema deles. É como se a gente não vivesse no mesmo mundo, né? Se as consequências de lá não fossem respingar aqui, né? Aconselhando seus povos e cidadãos a armazenar comida, água, velas e afins. Isso acho que todo mundo viu na mídia, né? Mas o que ele quis dizer? Era só para o povo dele? Afinal, estão longe, do outro lado do mundo. Aqui nada vai dar errado. O mundo é pequeno. Né? E a pandemia de SARS-CoV-19 está aí para provar que o que acontece do outro lado do mundo não tarda a chegar aqui. Tá? É a famosa notícia ruim da cavalo, né? Chega rápido. Sem dramas, mas para quem observa os fatos, e não as matérias pagas da mídia, especialmente aqui no Brasil, onde se paga até a verdade se publica, segundo Juca Chaves, e ainda, às vezes, a única verdade no jornal é a data, segundo Luiz Fernando Veríssimo, né? Mas deveria ser assim, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique, todo o resto é publicidade. O link está aqui embaixo para quem duvida dessas frases. Enfim, vamos ao tema do vídeo. Já sabemos que algo pode dar errado, segundo Murphy. Se algo pode dar errado, vai dar errado, só resta saber quando. Desta forma, e com essa visão de antecipação, de forma a prevenir as necessidades para a subsistência do indivíduo ou grupo, precisamos entender alguns pontos. Já falei disso tudo aqui lá atrás, eu estou repetindo novamente. Que tipo de emergência ou crise? De natureza, da diversidade, seu tipo, ordem, característica, outros detalhes irão dar o norte de sua direção. Ou seja, está se preparando para quê? Então você tem um norte, um rumo a seguir. Quero me preparar para tudo. Tudo não dá para se preparar. Mas você se preparando para meia dúzia de situações, com certeza você cobre quase todo o leque. Dentro da determinação do item 1, devemos observar como referência a natureza e o tipo de emergência. Este fator irá determinar duas ações. Dependendo do tipo de situação que ocorrer lá em cima, no item 1, você tem duas escolhas: ou ficar ou se evadir, o famoso correr ou fugir ou lutar, e B, o planejamento de ação para essas duas etapas. Se eu ficar, eu tenho que ter um planejamento. Se eu correr e me evadir, eu tenho que ter um planejamento. Então, eu tenho que estar pronto para essas decisões.
Dentro desse planejamento, entre outros itens, observar o fator tempo, o tempo de duração do evento, de permanência no local ou em uma evasão, além de observar o fator descrito no plano de fuga já mencionado aqui no canal. Temos aí um vídeo específico sobre o plano de fuga, como montá-lo, como planejá-lo, e aí cada um tem que fazer o seu e colocar o fator tempo. Quanto tempo vou ficar aqui? Quanto tempo vai durar isso aqui? Quanto tempo vou gastar indo de um ponto A para o ponto B? Quanto tempo? Na maioria esmagadora das situações, principalmente em ambientes urbanos, no nosso caso, né, a escolha imediata será ficar em casa ou em sua BOL, Bug Out Location, ou se evadir ou já estar no seu local, tá, dentro do ambiente urbano ou fora dele, etc. Se eu vou para a minha Bug Out Location, significa que eu vou sair da minha casa para outro local, vou fazer uma transição. Tempo, quanto tempo? Tá? Justifica-se esta escolha de ficar por fatores diretamente ligados à natureza humana. Às vezes nós negligenciamos o fato específico por situações humanas. Por exemplo, a falta de preparação ou foco, né, que é o foco desse vídeo. Ou seja, eu vou ficar. Não, mas a gente tem que ir embora, eu não vou ficar. Por que eu vou ficar? Apego às coisas materiais, necessidade de convencimento diante do óbvio inevitável. Você tem que convencer a pessoa de que ela está em perigo, mesmo ela sabendo que aquilo é perigoso. Restrições humanas como mobilidade. A pessoa tem restrição de mobilidade, tem restrição da idade, tem pets e não quer sair, deixar os bichos, enfim, uma série de requisitos. Excesso de decisões a serem ponderadas diante do caos. Isso aqui é uma coisa interessante. O que fazer, o que não fazer, o que eu faço, o que eu levo, por que isso, o que aquilo. Como você foi convidado para uma viagem de última hora. Veio um colega assim e falou: comprei uma passagem para você, vamos para a praia agora. Mas agora eu não posso ir, que eu tenho que arrumar mala. Ixi, eu preciso de tempo, não sei o que lá, não sei o que lá. Quantos de nós íamos falar assim: beleza, maravilha, vamos. Abre a gaveta, junta tudo que você tem, joga num saco e vai embora. Chega lá e faltou um monte de coisa. Dani, trouxe uma camiseta e um short, uma sunga, é o que eu vou usar. Então, isso são poucas pessoas que têm condição. Elas demandam, para a última hora, todas as decisões necessárias a serem feitas de forma antecipada. A falta de planejamento para emergências, o famoso sabe o que fazer, quando e como, até o que não fazer, entre outros fatores limitantes. Planejar. Quando, como, onde, de que forma, em que condição, por quê, quanto tempo, etc. Né? Até o quando não fazer. Tem que haver um planejamento. Nomeadas e sanadas as observações acima, vamos entrar no centro da questão. Seja qual for o motivo, qual for a crise, preciso ficar em casa. A decisão mais correta, ou a única decisão a ser tomada, foi ficar em casa. E agora, dentro da solução da condição de ficar, da solução e da condição de ficar, foi a decisão a ser tomada, e agora precisamos nos preparar para ficar. Lembram as palavras do almirante britânico: estoque, comida e equipamentos. Opa, dica. Pois então, nenhuma autoridade havia se manifestado dessa forma, e nenhum outro havia demonstrado abertamente ter planos de contingência para situações de guerra e informá-las ao público. Nunca fora fora de um período de conflito. Agora são vários países, Alemanha, Inglaterra, Finlândia, Suécia, entre outros, os links estão aqui, dessas matérias. Pessoas, líderes, chefes de Estado mandando as pessoas se prepararem, se prevenirem e por aí vai. Mas isso tudo é lá na União Europeia, não tem nada a ver com a gente, é lá a guerra da Ucrânia, com a Rússia, não tem necessidade, não sei o que lá. Maravilha. Ontem eu estava vendo uma matéria no Instagram em que um pessoal estava discutindo em um podcast a possibilidade de um plano que eu já comentei aqui no canal, tá? Que esse link não acho ele mais, infelizmente, de um plano, tá? de um conflito em larga escala, de uma guerra, terceira guerra mundial em escala controlada,
não global de armas nucleares, mas uma guerra focada mais em escaramuças, onde a Europa seria dominada em 7 dias e todo o pessoal do norte, acima da linha do Equador, que sobrevivesse, seus dignatários, etc., iriam migrar para o sul, transformando a América do Sul, tá, no reduto dos países acima, tá, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e México iriam descer aqui para o sul, e a África, a Índia seria o reduto da China, Rússia, Coreia do Norte, iriam descer e dominar essas áreas. Então, devido a quê? À extinção de seus territórios por conflito, etc. Então, eles iriam transferir essas suas áreas para baixo. E essa transferência não seria assim tão amistosa, seria meio que forçosa. E eu escutei uma outra pessoa falando que o Brasil seria dividido em 5 e por aí vai, enfim. Ah, mas isso tudo é loucura. Pandemia também era uma coisa impossível de acontecer. A peste negra também era uma coisa impossível de acontecer. Enfim, se você for começar a questionar coisas que eram impossíveis de acontecer e são rotina, né, fica um tanto complicado de você ficar apostando apenas no cavalo errado. Mas que estoque é esse? Aí vamos entrar no âmago da questão. O que fazer? O que estocar? Este é o segredo da preparação. Técnicas simples de armazenamento de comida, água, insumos de higiene, equipamentos e suprimentos médicos serão necessários para compor o planejamento de estocagem e a prevenção para emergência, ao qual esses dignatários estavam comentando lá atrás. Insumos, inúmeras fontes de pesquisa e informação estão disponíveis na internet, na web, em publicações mundo afora. Então, dessa forma, não há como alegar que você não tem acesso à informação necessária. Então, não dá para alegar ignorância. Por outro lado, é necessário dispor de tempo e dinheiro para esta preparação. Esses dois itens indispensáveis ao ser humano, moderno em ambos preciosos demais a serem desperdiçados com ilusão. Frase que ouço com frequência. Ah, isso custa dinheiro, não fica gastando dinheiro com essas coisas, não. Maravilha. Tá? Primeiro de tudo, onde vou colocar isso? Tá, eu vou fazer o estoque, eu vou pôr meu estoque. Quanto custa tudo isso? Demanda que tipo de estoque você vai fazer, para quantas pessoas, por quanto tempo. O que é que você vai pôr no seu estoque? Que tipo de produto? Se não acontecer, o que eu faço com tudo isso? Repõe, consome, repõe, consome, repõe, consome e deixa rolar. Ótimas perguntas e vamos respondê-las. Aqui eu tenho alguns insumos de alimentos, tá, que a gente comumente vê aí em algumas caixas, estoques de preparação, etc. Eu tenho ali água ensacada, frutas liofilizadas, ração de emergência, caixas de sobrevivência em estoque separadas, já comida enlatada, comida industrializada, enfim. Tudo isso pode ser estocado e deve ser estocado. Preparação para emergência. Em sua casa, providenciar uma espécie de despensa, se não tiver, um cômodo, uma sala ou armário grande local adequado, separado da circulação do dia a dia, onde serão postas as provisões do seu estoque. Essas deverão ser controladas, catalogadas por data, aquisição, validade, tipo necessário de conservação. Essas compras não são para serem usadas no dia a dia, elas são de emergência. O sul do dia a dia é outro tipo de compra. Aí é uma questão financeira. O custo das preparações na compra de insumos, alimentos, médicos, equipamentos, irão variar diretamente no tamanho do planejamento de seus estoques, fator de tempo relacionados às necessidades humanas. Ah, mas eu não como qualquer coisa. Aí já custou caro. Ah, eu como qualquer coisa, ficou mais em conta. Ah, é sem refrigeração, com refrigeração, para durar uma semana, um mês, um ano, 10 anos, depende. Se tudo der errado, graças a Deus, e continue a se preparar, se tudo der errado, dê graças a Deus e continue a se preparar. Melhor ter do que eu não precisar do que precisar eu não ter. É aquela frase que eu escuto toda vez que a gente conversa de preparação. Sempre vem alguém falar, você é doido, né? Nada acontece, tá louco, Deus é brasileiro. Aí, nossa, você tá querendo que o mundo acabe. Aí, se nada acontecer, o que eu faço com isso? Você come, guarda, refaz, estoca. Ah, mas eu vou gastar dinheiro à toa. Aí você começa de novo a tentar explicar. Não adianta você ficar tentando explicar para quem não quer entender.
No livro do link abaixo estão descritas formas de armazenamento, listas de insumos e todos os detalhes necessários para o planejamento de seus estoques. Tá? O link aqui é um livro que eu publiquei na Amazon sobre preparação. Explica o que é, como é, de que forma é e por aí vai. Uma observação voltada ao tempo moderno em relação ao comentário citados acima e no encarte deste vídeo. Se hoje, agora, eu resolvesse fazer um estoque em 3 dias, deixasse um início de preparação pronto, o que eu deveria ter? O que eu faria? O que teria que comprar e em que quantidade? 3 dias é o tempo máximo, mínimo, 72 horas num plano de fuga. Tá? Isso aí a gente tem na nossa BOB. O básico, vou me preparar, ok. Para qual ameaça ou qual realidade? Lá atrás de novo. Vou ficar ou me evadir? Vou ficar, ok. Então, já que eu vou ficar, quanto tempo eu vou planejar ficar? Emergencialmente deve suprir as necessidades do indivíduo ou grupo. Está sozinho? Está em grupo? É só você tem pet? Aí o planejamento já muda. Observar como descrito no livro referenciado na página 55 que a preparação é feita em termos de período de tempo. A minha Bug Out Bag me atende por 72 horas. A sobrevivência de curta duração, 3 semanas. O sobrevivencialismo, de média duração, 3 meses. O de longa duração, 9 meses. O de longo termo, 12 meses. E o extremo, 3 anos. Então, depende do quê? De você adaptar a sua realidade nessas casas de tempo, nessas quantidades de tempo. Vamos lá, no nosso exercício, aqui vamos usar o item de 1 a 3. Bug Out Bag, mochila de fuga ou evasão em conjunto com o EDC, o Everyday Carry. Temos vídeos aqui no canal explicando o que é isso aqui, não vou entrar nesse contexto de novo. Deve conter itens para atender o indivíduo por até 3 dias ou 72 horas. Seria para a ação de deslocamento ou primeiras necessidades em uma emergência, no caso de uma evasão de emergência, ou se eu não conseguir fazer nada, não me preparei para nada, não tenho estoque, eu estou aí esperando que nada aconteça, mas eu não fui desleixado nem relaxado o suficiente, mas eu tenho uma Bug Out Bag, que eu escutei uns malucos falando aí na internet, gostei do tema, perdão, e montei uma Bug Out Bag para mim ali no padrão. Então eu já não estou largado, tenho 72 horas garantidas. Já os temas 2 e 3 contemplam a necessidade de permanência em seu refúgio ou bug-in, ou ficar em casa. Esse requisito, temos uma tabela no link abaixo para ajudar todos os interessados a montar suas preparações. Nossa referência serve como ponto de partida, não como ponto final, para o indivíduo iniciar suas preparações e definir seus rumos. Aqui tem um link do nosso canal que tem uma tabela lá. As quantidades de suprimentos são calculadas e preparadas para atender de forma a prover a necessidade alimentar de cada indivíduo em sua refeição sem desperdício ou excesso. É o basicão, podendo os estoques serem planejados por refeição ou por necessidade dia. Quando falamos em guardar, falamos em âmbito antigo dos nossos avós, pais, para os mais velhos que tinham sua casa despensa e faziam a despesa do mês, deixando itens para até meses para frente. Na época, isso justificava pela incerteza econômica e a alta da inflação do período da época, onde os preços dos produtos oscilavam muito em um período curto de tempo. Hoje se justifica também em parte por fatores econômicos, mas também pelas necessidades aqui comentadas. Então, se você for pensar, eu preciso fazer uma compra grande de comida hoje, estocar em casa, coisas não perecíveis, eu compro, pago um valor hoje, mas o mês que vem a inflação baixou, ficou mais barato. Perfeito, compre mais. Mas ficou mais caro. Opa, você já tem, não compre. Em relação aos equipamentos, os itens que compõem a BOB e EDC são as bases para essa necessidade. Porém, em uma casa são necessários outros insumos. Devemos prever o atendimento dos seguintes necessidades básicas: alimentação, hidratação, higiene pessoal, saúde humana, iluminação, aquecimento,
informação, segurança e sanidade mental. Cada um desses tópicos pode ser atendido por uma gama enorme de insumos, equipamentos e utensílios. Porém, não basta ter o item ou insumo, é necessário saber usar com eficiência e segurança. Esses itens já foram comentados aqui em outros links. E nos nossos grupos a gente comenta isso aqui com grande frequência. O que é que eu uso o que eu posso ter em casa sem ter grandes despesas, sem fazer coisas exorbitantes para atender a iluminação, para me hidratar, higiene pessoal e por aí vai. Ainda é necessário que cada membro da família possua sua BOB. A BOB, a Bulk Out Bag, ela não é coletiva, ela é individual. Eu, mulher e o bebê. O bebê também tem que ter, ele não come, não bebe, não tem necessidades, a BOB dele é adaptada. Então cada um tem a sua. E seu EDC, o Everyday Carry, aquele equipamento que você leva todo dia com você, que também tem isso, que são individuais e personalizados para cada indivíduo, tendo como base esses equipamentos para dar suporte à sua preparação ou para possível evasão. No livro de referência você encontra o tema nas páginas 33 a 43, com um plus sobre kits de primeiros socorros logo a seguir na publicação. Ainda no tema, que tipo de quantidade de alimentos deve ter na minha preparação? Que tipo e que quantidade de alimento eu vou pôr ali no meu estoque para atender essa demanda aí? A comida para preparação é, em tese, a mesma do seu dia a dia. Não pode mudar. Se mudar, é em casos específicos. Para permanecer em sua casa. Ela mudará no caso de uma evasão, em casos específicos. Porém, existem alimentos que podem durar mais tempo que outros. Serem mais fáceis de armazenar e de conservar. E ainda existem especialmente destinados a esse tipo de necessidade. São os alimentos para situações de emergência. Podemos elaborar o estoque para 3 meses com maior facilidade em uma reunião de família. O que cada um come, o que eu posso pôr, o que eu não posso pôr, conversando ali no seu dia a dia, ao invés de ficar falando sobre qualquer outro tema aleatório específico, reúne todo mundo em volta de uma mesa, arruma um papel e caneta e discute o tema. Tá? Mesmo em forma de brincadeira. Olha, vamos fazer um exercício aqui. Se porventura um dia a gente tivesse que ficar, o que a gente vai ter? Faz uma relação. As pessoas vão se lembrar, num ambiente normal, controlado, das suas necessidades e dos seus gostos. Você consegue balancear isso e jogar nas nossas tabelas e ver uma quantidade por dia. Eu como um por dia, eu como um pouquinho por dia. A dona de casa, quem prepara comida, as pessoas sabem quanto consomem dentro da sua própria casa. Podemos elaborar um estoque, né? Falei aqui, facilidade de uma reunião em família, onde você analisa suas compras, calcula os itens e quantidades que duram um mês e simplesmente dobra ou triplica. Agregar a isso o mesmo raciocínio para itens de higiene e limpeza, que são fundamentais, em termos de estoque básico. Agregue a esses itens itens de alegria, como doces, chocolates, etc. Afinal, precisamos relaxar e aproveitar também. Mesmo nas situações mais difíceis, está estressado, preocupado, parece estar com uma barrinha de chocolate ou um bombom, a pessoa acaba dando um ânimo. Em relação à água, a conta é diferente. Temos necessidades diferentes para o mesmo item. Beber, higiene pessoal, preparo de alimentos, calculamos de 3,5 a 6,5 litros dia por indivíduo. Aí você já faz a conta de quanto tempo você vai ficar. Os tipos mais comuns ao se pensar em estocar são enlatados, conservas, desidratados e liofilizados. Porém, é comum também em situações onde o indivíduo hoje pode ir ao mercado, fazer uma despesa do mês para 3 meses em um atacadão e montar o seu estoque básico em uma ida às compras. Basta que você reúna recursos para isso. Eu recomendo que você não faça. Hoje até pode fazer, não chama atenção. Né? Você vai no atacadão, faz um estoque para 3 meses e ninguém vai te perguntar nada. Se a situação econômica ficar difícil, você já acaba tendo um foco de atenção mais diferenciado ali. Toda a preparação deve ser feita em sigilo e segredo. Evite informar ao mundo, por meios digitais, que você tem estoques em casa. Aqui entramos na regra do Rain Man e nas OPSEC. Pega o celular, olha, hoje estou aqui montando o meu estoque de sobrevivência e mostra tudo, não sei o que lá. Aí a pessoa do seu vizinho não estocou nada, está lá no modo cigarra, né? E quando ele passar perto, ele vai bater na sua porta. Você vai falar que não tem. Mas eu vi no vídeo que você tem. Mas aquele é para mim, mas eu preciso. Não vou te dar, eu preciso, acaba dando caca nessa condição.
tá? Mais alguns alimentos. Ah, mas enlatado não presta, enlatado faz mal para a saúde, tem muito sódio, tem muito isso, tem muito aquilo outro. Passa fome para você ver se não presta. Tá? Nós estamos falando de situação de emergência, não de opção de vida. Quando nós falamos daquelas matérias de TV, os baldes de sobrevivência lá nos mercados da vida são esses baldes aqui que a gente tem visto. Tá? Com comida liofilizada, preparada aí para 25 anos. Aqui nós temos alguns exemplos de água. Antigamente era água em lata, né? Era uma lata de água em saco, água em vidrinho, água ensacada. Eu possuo essas águas aqui a- ai meu Deus do céu, hoje eu estou bem. Da Trex, né? Que são águas ensacadas e as ações equivalentes a ela também. Que são essas aqui. Ah, que gosto tem isso? A água é água, tá? Só que dura 5 anos naquele saquinho. E essa ração lembra aquela paçoquinha, coração, só que sem açúcar, sem muito açúcar. Lembra uma bolacha, só que são 2.500, 3.500 quilocalorias por barra. Então é uma refeição mais do que completa por dia para o indivíduo. Você pode montar estoques de formas variadas, né? Então aí também vale lembrar que é necessário montar um planejamento antes de sair comprando tudo que você vê pela frente. Evitar desperdícios, seja com medida em suas necessidades. Vale lembrar também que montar um estoque, tá? Ele tem que ser, além de ser bem planejado, tem que se pensar na conservação. Não é só comprar e jogar lá. Tem que pensar que os alimentos eles vencem, eles deterioram, eles ficam expostos ao clima, ao tempo, eles alteram o gosto. Você não pode conservar alguns tipos de alimento de forma incondicional aí, ad eterno. Eles têm meios de você tirar o feijão, arroz, grãos, farinhas de sacos e colocar em garrafas, PETs e conservar, e você fazer compotas, você conserva carne, ovo, leite, e isso aí dura anos. Inclusive água e por aí vai. Isso aí é uma especificidade da preparação mais focada na conservação de alimentos. Aqui no YouTube, aqui no meu canal, tem algumas coisas nesse sentido. Eu deixei algumas referências aqui no encarte de pessoas que fazem e ensinam essa montagem. Então é legal que você aprenda a fazer isso, que você entenda como preparar um peixe charqueado, como você conservar uma carne, defumar uma carne, para que as coisas não precisem só de refrigeração. Porque se acontecer aí, tipo, essa tempestade solar, que vai acabar com tudo, que é energia elétrica, com informática e por aí vai, você vai ficar meio que sem condição de acender uma lâmpada. Então você vai ter que pensar em outros recursos. Como conservar comida? Aí você vai num outro patamar. Então a preparação é focada nesse sentido. Tá? E quando os dignatários, lá, políticos e militares falaram sobre isso, se prevenir para tempos ruins, guardar comida, guardar água, estocar, é uma forma do país, do indivíduo, cuidar do seu cidadão, pensando, olha, talvez eu não consiga te atender, então você vai ter que se virar. Tá? Então, esse é o pontapé inicial, depois a gente vai conversar, como eu disse, vai continuar isso aqui em live, e a gente vai se falando. Dúvidas, questões, comenta aqui embaixo, vai na nossa comunidade, nós temos aí um canal no WhatsApp também, deixa o número aí que a gente manda o número para os nossos e-mails, que a gente adiciona vocês no grupo do WhatsApp e por aí vai. Tudo bem? Estamos também no Instagram, com o mesmo nome aqui do canal. Segue a gente lá e acompanha, dá uma força pra gente. Eu agradeço de coração a atenção de vocês, o tempo de vocês. Muito obrigado. Meu nome é Chino Martins, você está no canal Preparador Online.